E como que você conheceu a GBMAC? Como conheceu Como a refrigeração? conheceu a refrigeração? Faz essa aí pra ele, Desculpa. Aí, pausa e vai de novo. 1, 2, 3 e... Olá, tudo bem? Eu sou Wesley da GBMAC. Hoje estamos com uma visita ilustre aqui, né? Carlos De Jones. E aí pessoal, beleza? Muito prazer estar aqui com o pessoal da GBMAC e espero deixar um pouquinho de contribuição a respeito da minha trajetória na refrigeração através desse podcast. Legal, para quem não conhece, o De Jones ele é um ícone aí da refrigeração e ele vai falar um pouco sobre ele. Bom pessoal, eu sou conhecido aí na refrigeração como Carlos De Jones. Alguns da minha família me chamam de Johnny, outros me chamam de Carlos, outros de Carlão e enfim, tem vários codinomes aí para me chamar. Eu trabalho com refrigeração já tem um pouco mais de 8 anos e eu comecei em Rondônia. De lá que eu comecei, minha trajetória teve início e lá que eu comecei a gravar meus pequenos vídeos no celular para poder divulgar um pouco o meu trabalho. Como você conheceu a refrigeração? Bom, eu comecei na verdade com ar-condicionado, meu irmão mexia um pouco com refrigeração também, com geladeira, linha branca. E na época ele precisava expandir para conseguir pegar uma rede autorizada, que na época era a LG. Eu conversei com a consultora regional, responsável ali pela rede SVC, pela rede de assistência na região. E tinha que ter uma empresa aberta legalmente, né? Uma empresa formal, que o negócio até então era informal. E foi quando ele me convidou para eu abrir a empresa e deixar toda essa papelada comigo e ele ficaria em campo para a execução das obras do serviço. E ali eu comecei então. Eu trabalhava como gerente financeiro numa empresa de internet a rádio e foi meu, praticamente, se eu não me engano, foi meu último trabalho. Eu trabalhei com várias outras coisas, mas esse foi a minha divisão ali para largar tudo que eu fazia antes e me dedicar ao ar-condicionado. E ali nós começamos, né? Começamos numa sociedade. Nos primeiros 3 anos eu sempre falo que são os anos mais críticos do empresário, daquele que está empreendendo, porque se ele não está vindo de família, ele está empreendendo sozinho. E então é um mercado desconhecido, é um mundo desconhecido, como administrar, como se portar no dia a dia, enfim, como lidar com funcionário, como lidar com pessoas. Então os primeiros 3 anos ali foram bem difíceis, né? Foram desafiadores se manter de pé, mas eu consegui vencer esse lapso temporal. Aí eu comecei a ver o mercado com outros olhos, verificar as dificuldades que tinha e como que eu deveria avançar. Foi aí que eu comecei, falei, não tenho dinheiro, fluxo em caixa para eu investir numa emissora de TV. Na época ficava em torno de R$6.000 ali uma propaganda mensal e era contrato de 3 meses. No rádio também não tinha condições de eu dispensar devido à entrada que eu tinha em caixa. Então eu falei, vou fazer vídeo e vou fazer postagem nas redes sociais. Comecei a fazer vídeo e um desses vídeos estourou. Hoje ele está chegando, talvez quem está assistindo agora, esse vídeo está chegando a 1 milhão de visualizações e é o meu vídeo com mais visualizações. Tem outros que vieram atrás que já estão estourados também, mas esse foi o meu marco. Quando eu cheguei a ver, ele já estava com 20 mil. Eu falei, caramba, 20 mil já, louco, tudo isso. E aí eu fui fazendo vídeos curtos, colocava ali nas redes sociais, fazia fotos, tirava foto do meu serviço e sempre explicava ali através das minhas postagens o que era certo e o que era errado na execução de um serviço. Isso tinha, lógico, o objetivo final do cliente me contratar. Só que eu estava treinando o cliente também, caso ele não me contratasse, para que ele contrate profissionais que tenham um zelo na prestação do serviço, que façam o serviço correto. Então esse aí foi meu início na refrigeração há 8 anos atrás. Bacana. E como que você conheceu a GBMAC? Bom, a GBMAC foi através da necessidade nossa de máquinas de limpeza, máquinas de higienização. Por quê? Aqui em São Paulo a vida é muito corrida, não tem essa de você ficar levando
ar-condicionado do cliente para limpar na oficina. Isso aí não é praticamente inconcebível. Consertar, limpar, trocar placa, tudo no local. Então precisa-se de uma dinâmica. Só que ao mesmo tempo que se precisa de uma dinâmica, o serviço ele tem que estar equitativo a uma retirada, como é feito em regiões menores, né, onde tem mais tempo, né, onde o pessoal consegue tirar, consegue fazer a locomoção. Então aqui obrigatoriamente já tem essa necessidade de você ser rápido e entregar o serviço bem feito, tá? Foi aí que o Gabriel nos contatou, inclusive foi bem na época que ele nos contratou, que nós estávamos com 6 higienizações para fazer dentro de um apartamento. E assim, ó, eu não tenho como fazer 2, 3 dias no serviço desse. Esse serviço tem que entrar de manhã, no final do dia tem que entregar, porque no outro dia tem outro trabalho. Então eu não tinha tanta experiência em fazer esse tipo de higienização sem retirada do equipamento, sem a desmontagem total do equipamento, sem sacar ele da parede. Só que ali a gente foi aprendendo como fazer um bom serviço limpando a máquina no local. Na época o Gabriel mandou 2 máquinas de teste para nós conseguimos fazer um bom trabalho e esse trabalho acabou se tornando uma referência. Tem um vídeo publicado no YouTube e nós fazemos uma limpeza de todos os equipamentos lá e esse cliente, ó, deve ter quase 3 anos já de que isso aconteceu. O cliente lá está com as máquinas limpinhas, né? Hoje, 3 anos depois, né? Mas na época ficou com a máquina limpinha e bem higienizada. Então foi um primeiro contato que você teve com a marca realmente já em campo, né? Já em campo, exatamente. Foi a partir da necessidade e bem na época foi quando o Gabriel da GB Máquina nos contatou e nós fizemos o uso ali da máquina. Inclusive, depois fiz vários outros trabalhos, eu tenho empresas que eu atendo aqui que é a mesma dinâmica. Tem que limpar rápido o equipamento, é loja de altíssimo padrão, não dá para ficar sem ar-condicionado. Então, nós temos uma solução para esse tipo de cliente. Legal. E o interessante, você comentou que você veio de Rondônia, né? Você começou lá, né? E assim, como que funciona até para a cabeça do cliente higienizar no local? Existe diferença você tirar a evaporador, o ar-condicionado inteiro e limpar no local? Olha, tudo vai do capricho da pessoa. Uma máquina pode ficar suja, né? Com limpeza, com retirada ou sem retirada. Depende de quem está manuseando a ferramenta. Pode ser uma VAP com pressão, com um jato de pressão, aquelas que usa para limpar veículo, como pode ser uma máquina dessa. Depende do capricho. A primeira vez que eu fiz isso aí, foi com uma bomba sem ser elétrica, aquela que é utilizada para aplicar veneno, mas aquela pequenininha. E eu não tive sucesso por não ter experiência, por não ter ninguém me ajudando, por eu não saber manusear também. Acabei deixando a parte de trás do equipamento, da calha, com sujeira e eu não sabia. Só fui descobrir quando eu saquei o equipamento. Então é uma coisa que já a gente tem que ter uma noção. Quando você não desmonta a calha da parte de trás, né, você não está sacando a serpentina, mas você tem que ter a consciência que você tem que limpar ela também. Então tem que arrumar algum artifício para você conseguir limpar a parte de trás, a calha logo atrás da serpentina, e se tiver atrás da carenagem, também fazer a higienização. Por que é importante? Retirar toda a sujeira dali para que não cause entupimento. Se causar entupimento, você não vai ter sucesso. Pode ser que daqui 20 dias, 10 dias, 30 dias, um mês, o equipamento começa a pingar água porque ficou parte de sujeira. Então, existe uma diferença, obviamente, no jato de água, mas o que eu falo, se você tiver capricho, saber o que está fazendo, qualquer limpeza que você fizer, você vai conseguir obter um bom resultado. Pô, que legal. E assim, quando você começou a implementar essa nova forma de higienização, os clientes estranhavam no começo? Não vou dizer que eles estranhavam, né? Tem muitos clientes que não têm ideia do que está sendo feito. Sabe que, por exemplo, está instalando ar? Está instalando ar. Ele não tem ideia do que é um isolamento de qualidade, um isolamento ruim, um cobre de qualidade, um cobre ruim. Não sabe o que causa um estrangulamento de um cano. Na limpeza a mesma coisa. O cliente ele quer o quê? Que o equipamento ele fique limpo. Ele na cabeça da maioria consumo elétrico, basicamente isso. Alguns sabem que a limpeza ela ajuda a impedir proliferação de micro-organismos, de vírus, ácaros, fungos e bactérias. Poucos sabem disso.
Então, para o cliente, ele não tem muita noção. É uma boa oportunidade para o técnico pegar e apresentar a ferramenta que ele está trabalhando. Falar, ó, essa máquina aqui, aí começa a explicar, ó, consigo fazer a limpeza aqui mais rápida para você, consigo cobrar um valor menor. Ia fazer 2 no dia, ó, agora eu consigo fazer 4 no mesmo dia, né? Você consegue ter até um valor no total maior do que se fosse retirado. Se você retirar, você ia gastar mais tempo, não ia cobrar um valor equitativo. Então você consegue cobrar um valor menor. Então é a hora de chegar no cliente e explicar, falar, ó, eu estou fazendo a limpeza aqui, é um jato mais fraco, né? Não vou lambuzar a parede inteira, não vou sacar o equipamento, não vai ter risco de trincar a porca, não vai ter risco de eu não conseguir fazer um vácuo eficiente. Então tem vários benefícios que dá para citar para o cliente, para ele ficar tranquilo de que ele está tendo muitos benefícios ali com a limpeza sem sacar o equipamento. Legal, Jones, e as vantagens e as desvantagens desse tipo de utilização e, né, da máquina de limpeza de GBMAC? Bom, falando de vantagens e desvantagem, as vantagens já citei algumas, mas dá para ser um pouco sucinto. Tempo que você vai ganhar, você vai conseguir ter um valor no final maior, você consegue cobrar um pouco mais, assim, eu digo pelo seu tempo. Quanto está saindo por hora, por minuto ali, o seu tempo, quanto você está cobrando, você consegue cobrar mais sem a retirada. E também você consegue apresentar um bom trabalho, se você tiver zelo, se você tiver capricho, saber o que está fazendo, você consegue apresentar um bom trabalho para o seu cliente e impressionar ele. Ó, limpei 3, 4, 5 equipamentos num dia aqui, ficou bacana, né? O cliente vai usar com o tempo, pô, realmente o aparelho está funcionando legal, não está pingando, não tá, eu vi ali que realmente ficou limpo, a turbina está limpinha, a serpentina está limpa. Isso é uma coisa que você mostra para o cliente também. Então isso é um ponto forte. O ponto maior que eu quero destacar é o tempo. Isso sem dúvida nenhuma é o tempo, ainda mais para quem está em região metropolitana. Desvantagem eu vejo independente em alguns ambientes ou em algumas situações. Por exemplo, cozinha industrial. Cozinha industrial tem que fazer manutenção programada. O pessoal tem que ter consciência que vai ter que parar o ar-condicionado. Na maioria das vezes tem que retirar. Por quê? Cozinha industrial tem óleo. Vai ter que dar um banho no equipamento para ele conseguir fazer aquela retirada de óleo, e é importante tirar o máximo possível para conseguir colocar o equipamento de novo. Em cozinha industrial, geralmente o pessoal limpa uma vez por ano, que já não é o adequado. O adequado seria a cada 2 vezes por ano, mais ou menos uma vez a cada 6 meses. Então, em locais, por exemplo, que tem secador de arroz, pessoal que vende feijão, aqui não tem, aqui na região de São Paulo isso não é comum, mas lá no norte tem muitos comércios dessa forma, aí o pessoal ensaca ali o arroz, o cereal, o feijão e já vende. E ali tem muita partícula, fica sujo ali que cada 60 dias tem que fazer a higienização. Esses equipamentos, se não fizer a higienização no tempo certo, né, geralmente o cliente ele posterga, ele atrasa, não tem como limpar no local. Mas isso não obsta usar a máquina. Aqui, ó, tem uma bateria. Você vai, tira o equipamento, vê um local ali, o cara não tem área técnica para fazer a limpeza. Então, às vezes, ele tem ali longe ali, tem uma torneira, mas você não consegue esticar, você tem que colocar a tomada. Sempre esse obstáculo ele existe em qualquer lugar, o pessoal sabe disso. Não sei separar, qual local que eu posso lavar o equipamento. Você pode lavar no ambiente do seu cliente, mas não vai limpar no local. Então, você já liga ali a bateria. Ó, vamos ligar aqui. E olha o barulho. Olha o ruído. Se está na sala comercial, você não vai nem atrapalhar, que aqui em São Paulo isso é muito comum. Em prédios antigos, não tem... O banheiro é um pequenininho, desse espacinho aqui, você lava no banheiro. Já fiz muito isso aqui, inclusive usando a máquina. Aí você consegue limpar o equipamento inteiro lá no ambiente do seu cliente mesmo. Terminou a limpeza, vai lá, instala o equipamento de novo. Aí sim vai ter os procedimentos normais, né? Fazer pressurização, caso você veja necessidade, a evacuação, verificar o nível de vácuo, depois soltar o equipamento e ter certeza que não tem vazamento. Então o negativo seria somente o de querer utilizar quando não tem como fazer essa limpeza no local instalado. Mas isso não obsta você retirar o equipamento e lavar ali no chão. Então, Jones, você tem máquina GBMAC, né? Qual que você tem? Eu tenho a Premium e eu utilizo ela nas minhas higienizações. Geralmente eu faço apartamentos e residências, também residências térreas.
e também área comercial. Eu atendo principalmente uma grande rede de imóveis, uma rede tradicional, uma rede mineira de imóveis de luxo, de altíssimo padrão, e a parte de ar-condicionado lá é sob minha responsabilidade, aí vai para o segundo ano já. E essa ela te atende bem, até o número de PSI? Então, lá são máquinas até 24.000 BTUs, tem máquinas 9, 12, 24, 18 e 24, e nós programamos ali até 6 manutenções num dia, um profissional consegue executar e atende bem, né? Sai de uma máquina, vai para outra, limpa ela completa, termina de montar a carenagem ali, parte para outra, desmonta e começa a fazer a higienização. E até agora não deixou na mão e atendeu bacana. E é um ambiente comercial, um ambiente que o pessoal está trabalhando, a loja está aberta, não está fechada, e ela não faz aquele alvoroço de água esparramada para todo lugar, né? Então eu consigo trabalhar com o equipamento na parede, liberar ele no mesmo dia e limpar mais equipamentos ali também. E geralmente o pessoal fica olhando essa manutenção que você presta, olha o equipamento, a máquina. Quando alguém chega próximo, eu aproveito para vender o meu peixe, né? Mostrar como que é a manutenção, o que ele tem que saber. Na verdade, eu tenho um método de educar o cliente a boas práticas, a execução correta de procedimentos. Mostrar para ele o que acontece com o aparelho se não fizer a manutenção correta, não fazer a manutenção em dia, não manter o aparelho limpo, né? O risco para a saúde. Falo também o que nós estamos executando, como que eu estou atingindo ali o grau de limpeza, o grau necessário, o que eu aplico para fazer a higienização e o que eu aplico depois para deixar o ar cheiroso e o ar limpo, o ar que está passando ali também. E os cuidados que eu tenho durante a execução, mostro para ele também. Tem hora que eu estou fazendo limpeza e do lado tem uma mesa de 25 mil reais. Literalmente esse preço, 25 mil reais. Então não pode cair água naquela mesa. Então, logicamente que eu vou afastar ela para um local mais seguro, mas a água que eu estou colocando ali ela não vai esparramar para que não caia nos outros móveis ali. Tem cadeira, cara, né? Tem alguns outros móveis ali que eu não posso danificar. Então eu tenho cuidado ali na hora de aplicar o gatilho também, para direcionar ele certinho e obter um bom resultado na limpeza. Bacana, até a estética da máquina ela é apresentável, né? Certeza que ela deve chamar até atenção. Então, a estética, o barulho, como que ela está montada, isso faz parte do nosso conjunto para conquistar o cliente. E claro, né? Eu sou suspeito para falar. Usou o nome Premium, eu gosto. E o cliente lê Premium. Olha, o cara está usando o negócio Premium. O cliente ali é algo diferente também, ainda mais nessa loja que eu estou atendendo, que é de alto padrão. Só está chegando carro ali de 300 mil reais. Aí o cara vê ali alguém limpando. Lógico, eu também tenho que estar bem arrumado, bem vestido e fazendo a manutenção corretinha ali, bonitinho. Eu estou sendo um cartão de visita para a loja também. Porque ela está vendo que o aparelho está sendo limpo, a equipe está bem arrumada e está usando boas ferramentas durante a execução. Legal. Você usa a bolsa coletora também? Uso também. Ela faz parte ali do conjunto para poder canalizar a água. Depois eu pego a água, se tem um gerente próximo ali, ele quiser verificar, eu mostro como que ficou a água para ele ver o grau de sujeira. Se tiver muito sujo, eu enfatizo ali para ele que deve ter uma manutenção mais constante, mais frequente. Jones, até nós aqui da GBMAC, a gente sempre vê o cliente questionar né? Quando o cliente vê aquela água suja pela mangueira transparente, qual que é a reação dele? Então, ali eu falo para ele que ele é o ar que ele está respirando. O que está sendo jogado fora ali é um ar que está sendo trocado e está ficando aquelas partículas. E sabe Deus o que tem ali, né? No acúmulo ainda do ar-condicionado, pior, que não é só um ar que está circulando. Aquela sujeira ela acaba ficando presa no aparelho e por ter água se torna colônia de micro-organismos. Então ali está sendo um local de proliferação desses micro-organismos. Então aí quando vem aquele caldo grosso, sujo ali, está muito sujo, eu mostro para o cliente, falo, ó, tem que ter uma manutenção mais frequente para evitar que isso aconteça. E aí começa a perguntar, será que não tem alguém tossindo, espirrando aqui? Ah, eu tenho, fulano espirra bastante, quem está debaixo do ar-condicionado pior. Então, o problema é o aparelho, que ele está muito sujo, está saindo sujeira ali, colônia de micro-organismos, e essa pessoa está sofrendo. Aí deriva os problemas respiratórios. Então já fica a dica para o pessoal, na questão da limpeza e higienização, né? Sempre que você
constante, né? Pessoal, a gente vai encerrar o nosso podcast aqui, GBMAC, e vamos convidar aqui o nosso ilustre Jones, né, para fazer uma higienização, mostrar na prática como que é a utilização do kit GBMAC, né? Bora lá, pessoal, saber na prática aí como é que faz a limpeza, como é que utiliza a bolsa coletora. Dar algumas dicas, alguns macetes aí para você conseguir ter sucesso durante a sua higienização. Bora? Muito obrigado pela participação, viu, Jones? Eu que agradeço, viu?